Olá, pais, estudantes do 7º ano. Aqui vai um espaço de dicas, de apoio para a avaliação mensal que vocês vão fazer. Bom, estou aqui olhando aqui, se desviar o olho já sabe que estou olhando na outra tela, para falar um pouquinho, me balizar um pouco sobre os conteúdos. Minha linguagem vai ser um pouco bilíngue, até para tentar ajudar e ser mais claro com os pais. Então espero que compreendam isso. As aulas são sempre em espanhol. Vamos lá. O primeiro ponto da pauta é o pretérito perfeito de indicativo. Então, para falar sobre pretérito perfeito de indicativo, temos que dar algumas informações importantes. A primeira, que é um verbo composto, ou composto em espanhol. E por que é composto? Porque necessita da figura de um verbo auxiliar. No campo das formas, os verbos podem ser personales ou impersonales. Toda vez que se fala de personal, se entende pronome. Yo como. Yo, um pronome. Nos gusta. Gusta quem? A nosotros. Nosotros, personas. Primeira persona, nesse caso, de plural. Então, são verbos personales. Existem 3 verbos impersonais: infinitivo, gerúndio e particípio. Não serve nesse sentido dizer yo comer ou yo comiendo, que é gerúndio, ou yo comido em particípio. E por que eu falei e terminei com particípio? Porque particípio é uma das partes componentes desse tempo que estudamos, que é o pretérito perfeito. Então, o pretérito perfeito é composto por um particípio passado, e esse particípio é acompanhado de um verbo auxiliar. Já que não é acompanhado de um pronome, necessita de um verbo auxiliar para este ser acompanhado do pronome. E no espanhol, sempre o verbo auxiliar para tempos verbais será o verbo haber. E neste caso, esse verbo haber será conjugado em presente de indicativo. Ou seja, yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis y ellos han. Primeira persona. E, segunda. As, terceira. A, de singular. Primeira de plural. Hemos. Segunda, habéis. E terceira, han, no caso do plural. Sempre é a mesma estrutura. Presente de indicativo do verbo haber. Mas um verbo em particípio. E qual a característica dos verbos regulares em particípio? Se o verbo termina em ar, vira ado. Amar, amado. Sonhar, sonhado. Estudar, estudado. Se o verbo termina em er ou em ir, se transforma em ido. Comer, comido. Abrir, aí está o problema. Existem verbos irregulares, como abierto. Vamos pegar um verbo regular em terceira persona. Dormir, dormido. Os verbos irregulares ou particípios irregulares veremos daqui a pouquinho. Tá legal? O verbo no tempo pretérito perfeito será sempre, vamos colocar o pretérito perfeito do verbo amar. Yo he amado. Tú has amado. Él ha amado. Nosotros hemos amado. Vosotros habéis amado. Y ellos han amado. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito, um verbo composto do verbo comer. Yo he comido. Tú has comido. Él ha comido. Nosotros hemos comido. Vosotros habéis comido. E ellos han comido. O particípio não modifica. E o presente de indicativo do verbo haver também não. Portanto, é um verbo relativamente fácil de conjugar. Mas, dica: por ser composto, sempre será formado por essas duas figuras. Não esqueça. Então, vamos continuar.
Pode ser, isso é importante ter claro. Podem consultar no meu blog os verbos regulares em presente indicativo. E por que pode parecer presente indicativo? Porque presente indicativo, se é composição do pretérito perfeito, então naturalmente é uma matéria incorporada. Então não tem muito mistério. É o básico. Eu canto, tu cantas, ele canta. Eu como, tu comes, ele come. Eu abro, tu abres, ele abre, etc, etc. Não tem mistério. Pode ser que caiam essas perguntas também sobre algum tema em presente indicativo, já que, como nós sabemos, para formar a figura principal da nossa pauta, que é o pretérito perfeito, eu necessito saber o que é presente indicativo, como também saber o que é particípio. Então, se um exercício me pergunta sobre particípio, eu posso argumentar, não sei, o professor não ensinou o particípio. É impossível. Por quê? Porque para estudar pretérito perfeito, necessito do particípio. Então nós estudamos o particípio, como também presente indicativo. Continuando aqui a nossa pauta, temos aqui também a figura do verbo doler. Verbo doler. Nós brincamos muito com uma música que vão encontrar lá no livro, El Burrito Enfermo. Eles se divertiram bastante, gravaram alguns. E nela tem as figuras do uso do verbo doler, ou doer em português. Em espanhol se utiliza me duele, te duele, le duele. Nos duele, os duele, les duele. Essa é a conjugação que acompanha o verbo doler. Só que tem um detalhe. Se o objeto é singular, por exemplo, cabeça, me duele la cabeza, ou le duele la cabeza. Por quê? Porque cabeça é singular. Pero se são ojos, olhos, não são dois, plural. Por lo tanto, seria me duelen los ojos. Orejas, me duelen las orejas. Boca, me duele la boca, porque é singular. Duele se é singular, duelen se é plural. Ok? Essa é uma outra dica interessante. Depois temos algumas interjecções. Caramba, vale, ole e outras tantas que você vai encontrar dentro do pedido. Por favor, estudem os sentidos, estudem os significados, enfim, faz parte da nossa matéria. Não esqueçam das interjecções, que também está dentro do livro didático. Enfim, são algumas dicas que eu tenho aqui para apoiá-los. E qualquer coisa, visitem o blog, me mandem um e-mail. Por favor, não mandem 2 dias antes, já falei isso algumas vezes para os meninos, porque não tenho tempo para atender todo mundo em 2 dias antes da avaliação. Então, vamos mandando durante o processo. Até lá, maior prazer em responder. Um grande abraço para todos. Tchau.